Quando você não consegue fazer a conexão do conteúdo da sala de aula com o mundo real, a criança não quer aprender. Porque hoje ela quer ver tudo no mundo real, o mundo dela é muito maior, o mundo dela não é mais só a sala dela, a sala de aula, ou só a escola, ou só a família. É o mundo que tá na mão dela. Né? Então, ela tá conectada no mundo todo, ela consegue pesquisar conteúdos no mundo todo, ela consegue sair do quadradinho, da caixinha ali da família e da escola e da igreja, que era o que a gente tinha no passado. Né? Então, como ela não tá só nesse mundinho, ela vai pro conteúdo da escola e não vê conexão com esse mundo real, que é muito grande, ela perde o interesse. E aí você tem os alunos que não querem aprender, não querem estar na escola, vão na escola só para brincar com os amigos, mas não para estudar. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um LikeCast. Hoje a gente vai falar de um tema que é queridinho de todos nós. A gente vai falar sobre tecnologia e como essas tecnologias têm mudado o nosso jeito de enxergar o mundo. Mas você já parou para pensar que lá no passado a gente não tinha tanto esse envolvimento? Significa que tudo à nossa volta tem mudado, principalmente a educação que a gente precisa entregar para as nossas crianças. Você já se imaginou estar num mundo em que você não sabe o que você vai fazer no futuro, não porque você não decidiu, mas porque você nem sabe o que vem por aí de profissão? É essa a realidade que a gente vive, e para falar sobre o tema robótica educacional, eu tenho ele, Josemar, seja bem-vindo! Bom, tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez, estamos aí. Quando a gente fala de robótica, a gente fala com você na certeza de que você tem as respostas, afinal você é fundador da EduBot Robótica, você respira esse universo da tecnologia, né, Josemar? Exatamente, a tecnologia hoje ela faz parte de tudo que a gente faz, em todos os lugares, em todos os ambientes que a gente vai, tem tecnologia presente. E se você não trouxer isso para dentro da escola, que tipo de criança a gente está preparando para o futuro, né? Que tipo de aluno a gente está preparando para o futuro que vai usar isso e vai depender disso para a vida dele, né? E você sabe que eu me pergunto como seria para nós se a gente colocasse no lugar da criança hoje, porque a gente não ouve mais elas dizendo, você é policial, você é médico, você é professor. Elas geralmente vão para uma área mais tecnológica. Elas querem ser youtubers, José. E muitas vezes por desconhecimento. Por quê? Porque o que elas têm de referência de tecnologia? São os youtubers, é aquilo que ela assiste ali, os streamers, né? Os gamers que jogam e fazem as transmissões dos games que eles estão jogando, criam histórias a partir desses games. Aí a criança ela não consegue imaginar o que tá por trás disso, porque esse gamer que tá ali, ele tem que fazer um roteiro, alguém fez esse roteiro para ele. Muito do que foi desenvolvido dentro do jogo foi feito por alguém que é um profissional de tecnologia que tá por trás das câmeras. O gamer, o youtuber, ele tá ali fazendo a divulgação, ele tá na frente, mas existe todo um trabalho tecnológico que está por trás e que são outras pessoas que fazem. Então, o próprio desenvolvimento do jogo que o streamer tá transmitindo é um desenvolvimento tecnológico, é uma programação, e é uma área que precisa ser estudada e que precisa ter profissionais e que faz falta muitos profissionais para essas áreas, né? Então a gente observa que as crianças muitas vezes olham para o youtuber como uma referência, mas elas não têm noção de outras coisas que elas poderiam ser. É verdade. E se as referências estão mudando, o papel da escola também acaba tendo que sofrer uma mudança. E a escola talvez comece a ter essa responsabilidade de apresentar esses novos futuros. E hoje não é nem mais uma opção da escola, né? É uma obrigação da escola trazer tecnologia para dentro da sua grade, trazer tecnologia para dentro da experiência do aluno e trazer tecnologia não trazer o computador na frente da criança, ou trazer o celular na frente da criança, ou trazer o dispositivo na frente da criança. Trazer o conhecimento sobre tecnologia. O que está por trás daquela tecnologia, né? Como programar o computador, como criar o software que está por trás do computador, como desenvolver sensores, atuadores que entram dentro do escopo do ensino da robótica. Mostrar para elas outras tecnologias que fazem parte do mundo tecnológico que a gente vive, né? Então, a gente está falando de uma escola que tem que reaprender, às vezes, repreparar, eu não sei nem se existe essa palavra de repreparar. Preparar novamente, né, todos esses professores que estão lá de frente com as crianças, com os adolescentes. Exatamente, a escola ela tá meio que ainda desconectada do mundo real. Então, essa desconexão do mundo real impede ela, muitas vezes, de se atualizar.
né? Então a gente observa que muitas vezes a escola precisa ir atrás, ela precisa buscar novas opções de formação para os seus professores, novas opções de tecnologias para colocar dentro da sala de aula e tecnologias que o professor consiga lidar, né? Porque esse professor muitas vezes ele tem uma curva de aprendizagem muito menor, né? E ele demora muito mais para adotar uma tecnologia do que as próprias crianças, né? Você chega na escola, coloca um laboratório de robótica, solta as crianças lá dentro, elas aprendem muita coisa sozinha. Diferente dos professores, que precisam de alguém que acompanhe eles no processo para que eles possam desenvolver um bom trabalho dentro desse espaço, né? E você viu tudo isso acontecendo e decidiu fundar uma solução. Vou tentar resolver esse problema do meu jeito aqui, de alguma forma. E aí nasceu a EduBot Robótica. O que a EduBot Robótica faz? Bom, a EduBot, ela cuida da parte pedagógica. Então, assim, a gente não inventou kit de robótica, a gente não inventou kit de eletrônica, a gente não inventou impressora 3D, nem cortadora laser. Isso tudo está no mercado. Tem muitas opções no mercado, né? O que a gente fez foi, primeiro passo é selecionar quais equipamentos eram apropriados à faixa etária que a gente pretendia atuar. Então, a gente atua desde a educação infantil, de 3 anos, a partir de 2025, aí a gente vai ter material didático a partir de 3 anos de idade, para trabalhar dentro da escola, até o 9º ano do ensino fundamental. A gente não atua ainda no ensino médio. Então, e a gente selecionou os equipamentos para esse ciclo, para essas crianças, para essa faixa etária, num formato em que os equipamentos são compatíveis tanto para as crianças, quanto deixa o professor confortável dentro do ambiente, sem risco, sem ferramentas, sem coisas que impedem o professor de fazer um bom trabalho dentro desse espaço. E a EduBot, ela focou no desenvolvimento da parte pedagógica, em formar os professores, fazer o acompanhamento, o assessoramento proativo desse professor. Então, entregar para ele o melhor caminho para ele aplicar aquelas atividades que a gente propõe no nosso material didático, e o material didático em si que vai ajudar o professor a fazer o registro do processo de aprendizagem das crianças em atividades de registro, como o professor está acostumado a fazer em outras disciplinas, né? Na matemática, tem lá as atividades de registro do aprendizagem da matemática. Além das operações matemáticas, tem lá algumas perguntas que o professor vai fazer, alguns problemas para os alunos resolverem. No caso do nosso material, a gente também elaborou um material didático que faz essas perguntas para as crianças e pede algumas respostas. Mas ele passa ali 5 minutos, 10 minutos da aula no livro. O restante do tempo ele está desenvolvendo um produto, né? Cada aula nossa, do nosso material, gera um produto. Então, a EduBot, ela tem como prioridade o desenvolvimento pedagógico das atividades que vão ser realizadas no laboratório. E para isso, a gente selecionou os equipamentos apropriados e formatamos as aulas para que o professor possa aplicar com uma estrutura bem definida desde a educação infantil. Você sabe que uma coisa que me chama a atenção é que no teu caso você fundou um negócio e você continua totalmente engajado com o tema, com as novidades, em implementar ainda mais dentro da solução. Poucas empresas, né? A gente vê isso acontecendo até do próprio cliente poder falar direto com você. O que te faz ter... Vou chamar de fogo, José. O que te faz ter esse fogo aí pela tecnologia? Olha, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu era criança também, eu era um adolescente quando eu comecei a estudar, por exemplo, programação. E eu sempre gostei disso, sempre gostei dessa parte tecnológica. E quando eu entrei para a área de educação e eu vi a opção de levar isso para as crianças, também é muito interessante. E a gente observa que a gente pode mudar um pouco o perfil dessas crianças, o futuro dessas crianças, se a gente fizer um bom trabalho, né? E estar nesse projeto especificamente é um projeto que eu comecei muito antes de pensar em existir EduBot. Né? Lá em 2012, quando eu comecei a trazer as primeiras atividades de pensamento computacional, ainda como professor da rede pública de Cascavel, para os demais professores, a gente começou a trazer esses elementos e a gente começou a ver resultado. Né, a gente teve as crianças ali nos primeiros anos de projeto participando de programas de TV famosos aí, né, mostrando o resultado do trabalho deles dentro da escola. E hoje eu observo, muitas vezes eu sigo, né, eu faço meio que uma stalk nessas crianças lá do passado que hoje são adultos, né, e estão aí desenvolvendo projetos, né. Parar para pensar que fazem 12 anos que eu comecei a mexer com programação para crianças, por exemplo. Essas crianças já não são mais crianças, já são adultos e hoje estão desenvolvendo na área de tecnologia. Então a gente observa que isso aconteceu ao longo do processo, né? As crianças seguiram por esse caminho e foram desenvolver e criar coisas e usar recursos tecnológicos para a sua vida, né? Então a gente observa que isso muda a vida das crianças e isso é muito gratificante.
E quando a gente fala de transformar, eu acho que é até uma palavra difícil de entender. Como é que uma aula de robótica muda o jeito de pensar de uma criança? Como é que isso acontece dentro do processo de aprendizagem? Porque a gente vem de um modelo... Eu acredito que os seus clientes, que são os professores, os gestores, e também o pai dessas crianças, vem daquele sistema em que o aprender, muitas vezes, era decorar, reescrever, estar ali com o caderno cheio de anotação. E aí vem a tecnologia e disse, não... Peraí, ele tem que pensar diferente. Diferente como, Josemar? A gente até observa que alguns pais ainda têm essa visão, né? Inclusive com o nosso material. Muitas vezes ele olha para o livro do aluno que foi lá para a escola e olha que às vezes o professor não preencheu todas as respostas. As crianças não preencheram todas as respostas no livro. E aí, às vezes, ele questiona o professor, por que não foi respondido essas questões aqui no livro? Mas a aula é tão mão na massa que o aprendizado é mão na massa, é na prática, é fazendo. E o professor vai poder avaliar o aluno com base nesse aprendizado. Então, muitas vezes ele olha para aquele livro nosso e ele fala assim, tem que estar todas as respostas aqui. Não, nem sempre a resposta vai estar no nosso livro. Às vezes vai estar na ação prática e no projeto que o aluno construiu. Então, uma das coisas que a gente observa é que essa mentalidade da nossa formação, de ter o caderno cheio de escrita, cheio de perguntas e respostas, era um modelo que fazia sentido no nosso tempo. Né? Por que a gente fazia... Nem tinha o chat GPT. Não tinha nem o chat GPT, né? Mas a gente observa que lá atrás fazia todo sentido. Por quê? Porque a informação que não estava registrada no caderno, quando ele chegava em casa, onde ele ia estudar? É verdade. Né? Onde ele ia buscar aquela informação? Por quê? Porque a nossa fonte de informação era uma biblioteca. Era um livro que você tinha que devolver na biblioteca, né? Então, se você não tivesse o registro no caderno do seu processo de aprendizagem ou daquela informação, porque é uma informação aquele registro, não é um conhecimento. É informação. Tudo aquilo que é informação hoje está no computador, está no celular, na palma da mão de uma criança. Ela consegue ter acesso ao mundo, né? O meu filho de 8 para 9 anos, ele pergunta as coisas pro Google. Vai lá no Google, pesquisa, quer fazer um desenho, pesquisa qual que é o desenho que ele quer e vai lá pro caderno e desenha. Então, assim, ele vai atrás da informação que transforma em conhecimento. Nós não tínhamos isso, então eu precisava ter o registro no meu livro, eu precisava ter o registro no caderno. E essa habilidade do registro ajudava-me a decorar aquela informação. Né? É verdade. E aí eu guardava no meu cérebro informação, não conhecimento. E essa é uma variação que a gente observa. Então, o conhecimento é uma coisa, conhecer como resolver um problema, como solucionar, como desenvolver um aplicativo, não é decorar o código do aplicativo pronto, mas como saber eu crio aquele aplicativo. Quais são as linguagens de programação que eu posso usar para aquele desenvolvimento, quais são os sensores que eu preciso usar dentro de um componente robótico. Todos esses elementos é o conhecimento. Agora, decorar a linha de código que liga o LED é informação. Se ele der um Google, ele fala assim, como ligar o LED no Arduino. Ele vai encontrar esse código pronto na internet. Você sabe que eu tinha a percepção de que era mais fácil estudar hoje em dia. Com tudo que você tá falando, tô achando que é mais difícil. É porque se você não tiver uma base boa do que é possível fazer, né? E aí entra o papel da escola, mostrar possibilidades para a criança. Mostrar que, por exemplo, ela pode desenvolver tecnologia de vários tipos dentro das aulas de robótica. Ela pode aprender um idioma lá do inglês, ela aprende uma pitadinha do idioma na escola, mas o restante ela consegue aprender em casa hoje em dia. Só que mostrar isso e mostrar que a tecnologia pode apoiar ele nesse processo de aprendizado e como aprender, onde pesquisar, que ferramentas usar, é isso que vai fazer toda a diferença pra gente. Porque a gente não sabe o que elas vão ser quando crescer, né? Você não sabe qual vai ser a profissão delas. Né? Só que uma certeza a gente sabe, tecnologia vai fazer parte, não tem como escapar, ela vai precisar saber manejar a tecnologia, ela vai precisar entender de tecnologia, entender que o recurso, como ele funciona, né? Mesmo que ela não vá desenvolver a tecnologia, mas ela precisa saber operar a tecnologia. Quantas pessoas não conseguem usar o celular hoje em dia? Quantas pessoas não conseguem fazer um Pix?
né? Pois Porque é. não tem o conhecimento de como funciona um Pix. O que é aquilo? Quantas pessoas têm o celular clonado por aí porque não sabe ativar a autenticação em 2 fatores do WhatsApp, né? São várias coisas que... E por que eu tenho que ativar, né? E por que eu preciso fazer essa ativação? Então, esse conhecimento técnico de como a tecnologia funciona é algo que as crianças precisam ter. Por quê? Porque senão isso vai fazer falta lá na frente para elas. E toda vez que a gente fala do educar para o futuro, a gente está falando de um impacto que provavelmente nesses anos de experiência, durante a história aí da EduBot, você já tem alguns casos que te chamaram muito a atenção, de escolas que fizeram a diferença, que te surpreenderam, né? Porque Sim. se tem tantas possibilidades, você pode compartilhar uma dessas que te chamou a atenção? Teve uma situação que aconteceu numa das nossas escolas, a primeira escola, né, lá no Aloy João Mann, e teve uma outra escola também no Terezinha Piccoli, que eles desenvolveram um projeto com as crianças, e uma dessas crianças dessa escola foi morar fora do Brasil, né? A família foi morar lá nos Estados Unidos. Chegou lá, ela não tinha aula de robótica na escola dela, lá nos Estados Unidos, e ela criou o clube de robótica da escola. E fazia aula com o professor aqui do Brasil. Então, assim, os alunos, os coleguinhas faziam aula com o professor aqui do Brasil. Então, percebe que ela gostava tanto dessa área de tecnologia que ela foi e desenvolveu um clubinho de robótica com os colegas dela, da escola dela lá. Então, um projeto que saiu de uma rede pública aqui de Cascavel e foi parar numa rede pública lá dos Estados Unidos. Que loucura então, assim, isso! Isso é muito legal. Hoje essa aluna já voltou para o Brasil, já está aqui, é professora de inglês, aí, inclusive de uma escola de inglês aqui de Cascavel. Mas ela, analisa, cresceu com tecnologia, fazendo aulas remotas, hoje é professora de inglês. E ela aprendeu isso lá, aprendeu isso e despertou essa curiosidade dela dentro de uma escola com um projeto que surgiu lá em 2012, 2013, né? Então, esse ciclo ao longo do tempo de desenvolvimento de projetos dentro dessa área, a gente observa que isso impacta muito a vida das crianças, né? Mostra possibilidades, que é algo que muitas vezes elas não têm no dia a dia delas. É quase magia para elas, né? Descobrir o que tá por trás do funcionamento das coisas e tudo mais é muito mágico mesmo. Exato. Houve uma situação, por exemplo, de um aluno de uma escola que o pai trabalhava com instalação de alarmes. Depois das aulas de robótica na escola, ele começou a ajudar o pai. Aprendeu a fazer os sensores, a entender como os sensores funcionavam, a entender os circuitos elétricos e virou ajudante do pai. E hoje trabalha junto com o pai dele, instalando sistemas de monitoramento e alarme. Então, são coisas que a gente observa que foram mostrando para as crianças, opa, isso aqui tem tudo a ver. O que o meu pai faz tem a ver com robótica. Então, opa, vou aprender a trabalhar com meu pai. Então, tem tudo a ver. Então, essas conexões com o mundo real, né, que a escola pode fazer. O que acontece muitas vezes dentro da escola? O aluno vai para lá, vai estudar um conteúdo e ele não consegue fazer associação com o mundo real. E aí fica aquela, para que eu tô aprendendo fórmula de Bhaskara aqui, né? Um conteúdo. Você já usou? Aí é que tá. Eu nunca usei, né, Professor de matemática, vamos conversar sobre isso. Entendeu? Então, nunca... Aí é que tá o X da questão. Quando você não consegue fazer a conexão do conteúdo da sala de aula com o mundo real, a criança não quer aprender. Porque hoje ela quer ver tudo no mundo real. O mundo dela é muito maior. O mundo dela não é mais só a sala dela, a sala de aula, ou só a escola, ou só a família. É o mundo que tá na mão dela. Né? Então, ela está conectada no mundo todo, ela consegue pesquisar conteúdos no mundo todo, ela consegue sair do quadradinho, da caixinha ali da família e da escola e da igreja, que era o que a gente tinha no passado. Né? Então, como ela não está só nesse mundinho, ela vai para o conteúdo da escola e não vê conexão com esse mundo real, que é muito grande, ela perde o interesse. E aí você tem os alunos que não querem aprender, não querem estar na escola, vão na escola só para brincar com os amigos, mas não para estudar. Perfeito. E você falando tudo isso vai me trazendo aquele arrepio que gestor educacional e professor devem sentir quando tem que saber que tudo tem que mudar, que muita coisa precisa de adaptação. O que você percebe aí na tua rotina que é o grande desafio do gestor educacional, que querendo ou não é quem vai dar o passo para implementar isso dentro da escola? Muitas vezes o gestor educacional, ele olha para os projetos de robótica apenas para a estética do projeto. Esse é um problema que a gente observa. Não, é muito bacana, isso aqui é muito lindo, né? Eu quero colocar isso porque é lindo. E muitas vezes acaba pecando na parte pedagógica. Ou se aquilo é compatível com o tipo de professor que ele tem na escola dele
e o tipo de aluno que ele tem na escola dele. E não estou querendo menosprezar os alunos, pelo contrário, os alunos são os mais interessados no desafio de um projeto bem complexo. Né? A gente observa que nenhuma escola que a gente implantou robótica teve problema com as crianças. Pelo contrário, quando o professor não consegue aplicar tudo que a gente prevê no material, as crianças reclamam que está faltando alguma coisa, que ela não conseguiu ver o projeto dela funcionar. Então, assim, ela precisa que o professor esteja bem preparado e, para isso, precisa de acompanhamento pedagógico. Quem que vai fazer esse acompanhamento? Muitas vezes o gestor não consegue fazer. Aí entra o papel da EduBot. A EduBot faz esse acompanhamento com o professor semana a semana. Toda semana o professor planejou a aula, a gente vai lá e faz a assessoria pedagógica dele e vê se ele está com alguma dúvida, se ele tem algum questionamento, se ele precisa de algum material de apoio extra, além daquilo que já está no material, se ele precisa de algum material, algum arquivo, algum código. Se ele já testou o código, a gente cutuca ele para ver se ele já fez o teste, né? Porque se o professor não se preparar antes da aula, a aula não vai ser efetiva. Então, esse processo de acompanhamento pedagógico proativo, de perguntar para o professor e não esperar o professor vir perguntar para a gente, é algo que é muito mais efetivo. E eu observava isso até mesmo na rede municipal, aqui quando eu trabalhava como coordenador de núcleo lá. Se a gente não tivesse acompanhando de perto os professores na escola, o resultado não era efetivo. E até hoje ainda é assim, né? Há uma grande equipe dentro de uma Secretaria de Educação como a de Cascavel para fazer esse acompanhamento. Para ir lá na escola, tirar as dúvidas do coordenador pedagógico, tirar as dúvidas dos professores. Porque se não tiver esse assessoramento proativo que vai até o professor, ele muitas vezes tem medo de perguntar. Né? E ele é meio egoísta, ele guarda as dúvidas só pra ele, não quer compartilhar com ninguém. Então, porque assim, senão vai parecer que ele não sabe. Exato, e ele não sabe. Tá tudo bem. Ele não sabe, e pronto. Se ele não sabe, pergunte, né? Só que passa a sensação, e muito professor mais das antigas, como a gente diria, né? Ele tem medo de passar a sensação de que ele não sabe alguma coisa. E é muito doido porque é da pessoa, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem os maduros com esse comportamento, a gente tem os professores jovens com esse comportamento. Não. E alguns dos maduros nos surpreendem, né? Que vestem a camisa da tecnologia e literalmente fazem coisas incríveis. A gente observa que tem muito professor mais velho que tá aí contando os dias para se aposentar, mas que tem ainda aquela chama, né, de aprendizado, né? O fogo de aprender, o fogo de colocar as coisas para funcionar dentro da escola, né? Por quê? Porque ele quer ver o resultado na vida das crianças. E esse é o ponto, né? Você tem que parar de ficar com medo e parar de se preocupar com você e se preocupar com o futuro daquele aluno que você está colocando ali. Por quê? Porque você vai impactar, né? Eu volto e meia escuto os professores falando assim que, com questionamento, né? Por que eu não ganho igual um médico, né? Mas quantas vidas o médico salva no ano? Você só tem 25, 30 para salvar no ano. Você está conseguindo fazer um bom trabalho? Ai, doeu essa pra quem ouviu agora. Exatamente. Então, assim, você só tem 25 a 30 crianças. Você é um professor que tem uma turma por período. Se tiver 2 turmas no dia todo, nós estamos falando de 50 crianças. Esse é o que você atende o ano inteirinho. Você passa um ano com elas. Né? Quantas vidas dessas você está salvando? Quantos futuros você está salvando com o seu trabalho na sala de aula? E essa é a conta que você tem que fazer, né? Um médico, às vezes, ele atende o quê? 400 pacientes no mês? Sim. Né? No mês. E é pacientes diferentes, não é o mesmo paciente 2 vezes no mês, né? Algumas vezes vão ser 400 pessoas diferentes no mês, no ano. Com problemas totalmente diferentes, realidades totalmente diferentes. Exatamente. Então, muitas vezes, financeiramente falando, faz todo sentido. A quantidade de impacto que ele causa na vida desse grupo de pessoas é muito maior do que a quantidade de impacto que o professor tem que fazer na vida de 30 pessoas, muitas vezes. Mas esse impacto é para a vida toda. Se você não fizer um bom trabalho na educação infantil, quando ele for para o ensino fundamental, ele vai sofrer. Se você não fizer um trabalho bem feito no infantil, no fundamental 1, fundamental 2, essa criança vai sofrer. Né? E esse impacto é para a vida toda. E aí você leva... Se não fez um trabalho bem feito na educação infantil, ele vai ter problema lá no ensino superior. Meu Deus, tá todo mundo pensando no nome de algum professor agora. Quais professores que você lembra que impactaram você no passado, quando você era criança? Geralmente os que fizeram a diferença. Os que fizeram a diferença. Professor que não fez diferença, você não lembra nem o nome. É verdade. Você não lembra nem de que série que era aquele professor. Você não lembra o nome dele. Por quê? Porque ele não impactou a sua vida. Ele não fez diferença na sua vida. Ele não te trouxe um aprendizado significativo. Tem aqueles professores que você lembra que era muito legal, mas você não lembra um conteúdo que ele te ensinou.
É verdade também. A premissa é verdadeira. E tem aquele professor que era um péssimo de relacionamento. Mas O bravão. O bravão e tal, mas você lembra conteúdos que ele te ensinou até hoje. Então, o legal, ser legal, muitas vezes não quer dizer que vai ser o melhor professor para os alunos. Mas também o rígido demais não quer dizer que ele também é um bom professor, porque a gente tem professor rígido que é muito ruim como professor também. As duas coisas a gente precisa equilibrar, né? Tem um momento para tudo. Tem um momento para tudo. Só que o conteúdo, o impacto com o conteúdo, com o que você está se propondo a ensinar para as crianças, a qualidade do que você está se propondo para ensinar é o que tem que ser priorizado. E isso vale para todas as disciplinas, inclusive robótica, né? Isso que você falou dessa busca ativa do professor que vocês fazem é algo que a gente não vê no mercado, né? Porque, em tese, o gestor educacional tem o sentimento de que ele está comprando um produto. E que depois o que acontece no mercado em geral é tchau! A gente observa aqui, por exemplo, os nossos concorrentes, em geral, de grandes empresas, grandes multinacionais que estão aí no mercado de robótica educacional, ele entrega lá na escola o kit de robótica no começo do ano. E aí tem um assessor pedagógico para cada 50 escolas. Então, assim, essa pessoa não dá conta de dar esse assessoramento proativo. Ele é mais reativo, né? Então, coloca lá um assessor para 40, 50 escolas fazer o atendimento. E esse assessor, ele não vai fazer nenhuma visita anual para a escola. Se a gente parar para pensar, 50 semanas, quantas semanas letivas a gente tem na escola? 42. Se ele tiver 50 escolas para atender, ele não vai passar uma semana em cada escola. Não sobra tempo para isso. Ele não vai nem passar um dia em cada escola numa semana. Então, assim, é muito difícil a gente ter um resultado efetivo para esse professor, para esse professor lá na ponta. E a grande maioria são projetos que vêm de fora da escola. Essa é uma outra realidade que a gente vem. A gente nasceu dentro da escola. Veio primeiro a escola... É de professor para professor, né? Exatamente, de professor para professor. A gente veio, todos os nossos autores de material didático das aulas vieram de sala de aula. Então, são pessoas que atuaram com tecnologia em sala de aula. E eles sabem o que funciona, o que não funciona, o que dá tempo de fazer, o que não dá tempo de fazer. E muitas vezes a gente tem algumas reclamações, entre aspas, né? Perguntas dos professores. Será que vai dar tempo de eu aplicar essa aula? Calma. Mesmo que agora, nas primeiras semanas, nos primeiros dias de aula, obviamente que não. Por quê? Porque você ainda não tem a experiência de uso disso, né? E a curva de aprendizagem do professor é muito mais gradativa do que a do aluno. O aluno, ele aprende de um dia para o outro, né? É impressionante mesmo. É muito rápido a aprendizagem das crianças. Se o conteúdo for entregue da forma correta, prevista como a gente coloca no material didático, as perguntas, os gatilhos que a gente usa para o aprendizado da criança, o resultado vai ser efetivo. Mas no começo, nos primeiros momentos das aulas de robótica, não espere que você saiba tudo, professor. Tem que ter paciência nessa hora, né? Isso que você está falando até da dinâmica do conteúdo. Hoje vocês trabalham de uma forma multi, inter e transdisciplinar. Quando a gente fala dessa mistura toda de conteúdo, não é para o aluno perceber mesmo quando ele está aprendendo matemática, quando ele está aprendendo artes, por exemplo. Não é esse o objetivo. Não. Isso está tudo integrado, né? Quando eu vou fazer uma modelagem 3D para colocar na impressora 3D, eu estou aprendendo matemática, vetores, por exemplo, né? Quando eu estou fazendo o desenho, eu estou aprendendo matemática. Mas eu não vou falar sobre matemática ali para os alunos, né? Ele vai aprender a trabalhar com aquilo, né? Eu vou aprender artes, porque ele está modelando uma arte, ele está fazendo o desenho de um objeto. Então, eu estou trabalhando um pouco de conteúdos de artes ali também. E aí eu entro nas formas geométricas, na linguagem, quando ele vai começar a escrever e a formatar o texto que vai fazer parte daquele projeto que vai desenhar para colocar na impressora 3D, por exemplo. Ele está aprendendo tudo isso integrado, né? No kit de robótica, quando ele vai para a construção da programação, por exemplo, ele está aprendendo pontuação, língua portuguesa, ele está aprendendo raciocínio lógico, matemática, ele está aprendendo coordenadas do plano cartesiano, né? Coordenadas geográficas, que está lá na geografia. Então, assim, ele aprende várias outras coisas durante uma aula de robótica, né? E essa associação, quem tem que fazer é o professor, o aluno não precisa. E é para isso que a gente entrega no material didático essa informação para ele, ó. Essa aula aqui está trabalhando artes, matemática, quais habilidades lá da Base Nacional Comum Curricular que está sendo trabalhada em cada uma das aulas. Então a gente entrega isso visualmente para o professor, explicitamente, não está implícito, ele não vai ter que adivinhar
quais são as habilidades. Deixa eu sentir aqui, não tem Não, isso. não tem. Ele tá escrito ali para ele quais são as habilidades que aquela aula tá trabalhando para ele. Porque era algo que eu sentia falta em materiais didáticos que eu recebi. A maioria dos materiais didáticos não vem explicitamente quais são os conteúdos e habilidades que estão sendo trabalhadas. A maioria. Eu já olhei o material de quase todos os nossos concorrentes. Antes mesmo de desenvolver do bot, a gente já fazia esse tipo de prospecção para o setor público, né? A gente procurava materiais e não encontrei no mercado. Saí para fazer, justamente por esse motivo. E você escolheu o setor privado para atender. E dentro do setor privado, o impacto que essa formação tem para os professores, pela experiência que você tem tido. Como é? O professor, ele vai aberto para essa aula, porque é alguém de fora tentando ensinar uma coisa que talvez ele nem queira aprender, não tenha nem afinidade, né, Josemar? No processo de seleção, a gente procura tentar ajudar a escola nesse processo. Como? A gente gosta que na formação vá mais professores. Não só o professor que vai trabalhar robótica, que a escola já pré-selecionou, né? Normalmente, inclusive, em alguns casos, a gente sugere que não faça essa escolha antes da formação, né? Selecione professores que já estejam contratados pela escola. A gente forma ali em torno de até 20 professores na formação, é o ideal. E aí, a partir dali, aqueles que se identificaram com o projeto que vão aplicar as aulas do projeto. Na educação infantil, a gente faz formação com todos os professores da educação infantil. Por quê? Porque é ele que vai aplicar isso. É o regente, não é um professor de robótica que vai trabalhar com a educação infantil, né? E uma das coisas que a gente procura orientar a equipe técnica e pedagógica da escola é que procure um profissional professor. Sendo um bom professor, se ele for bom professor de matemática, ou bom professor de artes, ou um bom pedagogo lá da escola que trabalha na educação infantil, a parte técnica, a parte de como programar o robozinho, de como trabalhar as linguagens de programação, a gente ensina ao professor. Por quê? Porque é muito mais difícil para mim ensinar um técnico o pedagogês, né? Ou como dominar uma sala de aula, né? Como fazer o controle dos alunos numa turma de 25, 30 alunos, como é que um professor domina aquilo ali? Um técnico não vai saber fazer isso. Não vai saber fazer isso. Então tem que ser um bom professor. Sendo um bom professor, a parte técnica a gente consegue qualificar ele. Agora, se não tiver um bom professor, mas tiver um profissional técnico que vai trabalhar robótica, aí a coordenação pedagógica da escola tem que estar muito próxima. Então, por quê? Porque quem vai estar lá no dia a dia olhando o trabalho desse professor é a equipe pedagógica da escola, é o coordenador pedagógico da escola, né? Porque a gente não vai estar lá todos os dias na escola. Então, essa parte de domínio de turma, de organização de sala de aula, de organização de como as turmas entram na sala, de como é que você coloca todo mundo sentadinho ali ou organiza as bancadas para fazer as montagens, a separação prévia das peças que a gente orienta o pedagogo a fazer e o pedagogo já está acostumado a fazer. Ele já faz isso para as aulas normais, né, que não são de tecnologia. Então, como ele já está acostumado a ter essa rotina... Fica mais fácil. Fica muito mais fácil eu ensinar ele a parte técnica, né? De como ligar o LED lá na programação. Isso aí é tranquilo. Eu tenho um videozinho gravado, eu tenho um material, no próprio material do professor, que orienta os caminhos que ele vai fazer. Então, esse material técnico de apoio a gente fornece, tanto via nossa plataforma, quanto no material físico para o professor. E a assessoria pedagógica constante ali, tirando as dúvidas dele. Mas a parte técnica, a parte pedagógica é muito mais difícil. A gente precisa que seja um bom professor e o ideal é que seja um bom professor. A grande maioria dos bons professores de robótica que a gente tem usando o nosso material por aí são professores de sala de aula normais, né? Vamos dizer assim, não técnicos, que têm uma formação na área. Não é o gênio da tecnologia, né? Que a pessoa o ideal é que não seja. O ideal é que não seja. Até a gente, quando uma escola fala assim, não, eu já tenho um projeto de robótica, eu tenho um professor muito bom aqui. Beleza, essa não é a nossa escola. Essa não é a escola para ter do bot. Por quê? Porque ela tem um bom professor. Agora, a pergunta que eu faço para esta escola é, se esse professor sair amanhã, quem vai dar aula de robótica na tua escola? E aí entra o X da questão. Aí do bot... tá aí à disposição para te ajudar. É, verdade. Né? E eu acho que a gente já entendeu bastante dos diferenciais, assim, que vocês têm. Mas eu queria que você resumisse o que você pontua para as pessoas até se interessarem, né, Josemar? E entrar no site, editor, bota aqui pra gente o site. E ir lá saber mais. Principalmente a parte de seleção de materiais. A gente selecionou materiais que são compatíveis com esse público. Materiais, equipamentos, né, que o professor... Não importa a área de formação dele, ele vai conseguir utilizar.
Então, todos os equipamentos e são seguros para as crianças. A parte de equipamentos a gente tem esse diferencial. E o principal, que é a parte de suporte pedagógico, assessoria pedagógica presente e proativa, que é essencial para que tenha um projeto efetivo dentro da escola. Então, o principal diferencial nosso é esse. E por que não? Robótica livre, robótica com sucata, aquele kit famoso que até o pai compra pro filho dentro da escola, dentro de casa, né, pra usar. Por que não essas outras alternativas que a gente também vê bastante? Eu adoro robótica livre. Eu acho ela muito legal. Mas ela dentro da escola, a gente tem que levar em consideração a realidade da escola. Como é que a escola funciona? Ela tem lá 20 turmas por dia, por semana para trabalhar, no mínimo. Uma escola padrãozinha, com 10 turmas de manhã, 10 turmas à tarde, ela tem 20 turmas para atender. A rotina da escola, aulas de 50 minutos. Então, você tem uma turma atrás da outra. Quando você coloca a robótica livre dentro desse espaço, ela é uma aula muito legal, mas ela gera uma baguncinha dentro do espaço, né? Sujeira. E ela demanda algumas ferramentas que o professor muitas vezes não fica confortável. Eu preciso lá, para ligar o LED, junto com o circuito elétrico, eu vou precisar de um ferro de solda. Eu vou precisar de uma chave Phillips. Você tem uns 5 professores nessa sala. Exatamente. A grande maioria dos projetos cobram um professor, né? A gente tem vários projetos maker por aí que cobram um professor auxiliar. Tem que ter o professor de robótica mais um auxiliar na sala. Por quê? Porque o professor... O vigia. O vigia, que ele vai ficar cuidando para ver se as crianças não pegaram o equipamento errado. Se não estão se queimando no ferro de solda. Se não estão cortando o dedinho lá na furadeira de bancada. Que eu já vi alguns laboratórios que tem esses equipamentos. Então, assim, a gente evitou usar esse tipo de equipamento. Por quê? Porque eu tenho um pedagogo lá. E esse pedagogo, ele tem que ficar confortável no ambiente que ele está. E esse profissional, ele precisa fazer um trabalho e sem ficar se preocupando se as crianças vão se machucar durante esse trabalho. Então, a gente procurou selecionar o laboratório que fosse efetivo para essa faixa etária. Então, a gente não usa esses kits. Não quer dizer que eles são ruins. Eles são incompatíveis com o ambiente escolar e com a rotina escolar, né? Então, quando a gente seleciona o nosso laboratório, como a gente organizou o nosso laboratório, a gente pensou na rotina, de como uma escola funciona, o tempo que ela tem para essas aulas, que às vezes é de 50 minutos, né? Então ela tem que fazer um trabalho em 50 minutos. Quando ela acabar esses 50 minutos, vai entrar outra turma. Então não pode estar aquela bagunça em si dentro da sala de aula. Ela precisa atender a próxima turma sem essa bagunça, né? Senão, vai atender 3 turmas, 4 turmas no período com aquela bagunça dentro do ambiente. E às vezes de faixa etárias diferentes. Então, nem acho que tá precisando usar. Nem acho que tá precisando usar. Então, assim, esses elementos, eles são muito legais para oficinas esporádicas. A gente até faz alguma coisa do tipo lá com os alunos do 8º, 9º ano, que são alunos maiores. Eu estou falando de crianças de 13, 14 anos, né? 12, 13, 14 anos. Então, são a faixa etária que a gente consegue até trabalhar isso, porque elas são autônomas. Já as crianças pequenas, elas precisam de apoio mais próximo. Então, a gente procurou selecionar coisas que são compatíveis com esse público. Então, a seleção do hardware que vai estar dentro do ambiente, dos equipamentos que vão ser usados, são plenamente compatíveis com as crianças. E a gente selecionou coisas que também não demandam tanto uso de tela, né? Então, na parte das aulas de pensamento computacional, 70% das aulas não usam tela. Nas aulas de robótica, eu diria que em torno de 50% não vai usar tela. Nas aulas de eletrônica, 100% das aulas não usam tela. Não há uso de tela durante o uso lá na escola. Então, a gente evita aquele problema do excesso de uso de tela por parte das crianças também. Inclusive, esse foi um tema que a gente tratou, nesse outro episódio que o Josemar participou. A gente falou bastante disso. Vai lá dar uma olhada que você vai aprender bastante também sobre essa questão. E no caso da sucata, todo mundo tem que levar a sua garrafinha PET, por exemplo. E aí, o que passou por dentro dessa sucata? Né? A parte higiênica dessa sucata, o aluno trouxe da casa dele um pote, mas passou soda cáustica por dentro desse pote lá dentro da casa. Não tem como saber, né? Você não sabe a origem do material e o que passou por dentro. Adoro mexer com sucata, adoro usar esses elementos, mas esses elementos eles precisam de muito cuidado. Quem vai fazer a seleção desses materiais? Quem vai fazer a limpeza desse material para ser usado na aula? Vou usar, por exemplo, dispositivos meta-reciclagem, né? Reciclar um equipamento eletrônico. Beleza, eu vou precisar de ferramenta para isso. Eu vou precisar de ferro de solda, eu vou precisar de furadeira, eu vou precisar de vários elementos que quando eu vou usar sucata, eu vou precisar, né? Então, são elementos que são legais, são muito bacanas de fazer, mas eles não são apropriados a um ambiente de uma escola de ensino regular. Eles são muito bacanas de fazer em ambientes, por exemplo, de oficinas, né, como um ambiente de contraturno escolar pode até ser uma ferramenta.
mas ainda assim é limitante pela faixa etária que a gente atua dentro das escolas. Nós estamos falando de crianças abaixo de 12 anos, a maioria das escolas, né? Uhum. E a questão das pecinhas também, o kit estrutural que vocês usam também não é aquele que a gente vê até na propaganda da TV, né, Josemar? Exatamente. A gente usa... muita gente usa só blocos de montar, né? São bloquinhos que encaixam e vão fazendo as estruturas. Lembra o Tetris da nossa época, né? Basicamente isso, né? Os joguinhos Lego que a gente montava, que a gente compra aí no mercado hoje em dia, são muito legais, divertidos, mas eles são limitantes. Por quê? Porque quando você vai para o mundo real, não é assim que as coisas são montadas no mundo real. Não é tipo Lego, né? Elas são montadas com parafusos, porcas, barras, chapas, madeira e outros elementos. E o kit que a gente utiliza, ele tem parafuso, ele tem porca, só que a chave é plástica, não preciso de uma chave Phillips para montar. Não preciso de um parafuso que a criança pode se machucar. E todas as estruturas que ela monta com esse kit, ela pode replicar no mundo real. Por quê? Porque o parafuso que a gente usa tem no mundo real. Se ela for numa loja de ferragens, ela consegue comprar aquele parafuso, a porquinha que a gente usa. Basta ela, por exemplo, sentar junto com o pai em casa e montar a mesma estrutura usando outros materiais que não são do kit. Mas ela consegue replicar aquilo que foi feito no kit no mundo real. E isso é algo que a maioria dos kits do mercado não permitem. E aí a gente está falando do resultado que isso tem para a vida desse aluno. Esse resultado, o pai e a mãe conseguem visualizar? Porque isso também é importante, né? Para que esse projeto seja duradouro dentro de uma escola. Exatamente. Os pais, eles vão conseguir observar isso, se eles estiverem bem próximos ao aprendizado das crianças, no dia a dia em casa. Porque as crianças vão começar a querer inventar coisas em casa, né? Coisas que elas aprenderam a fazer dentro da escola. A gente observa isso, né? Desde pequenininho, a gente observa que as crianças vão querer replicar aquilo dentro das suas respectivas casas, né? E com o devido cuidado, a grande maioria, né, consegue. A gente volta e meia recebe ligação de pai perguntando assim, onde que eu compro esse kit que tem na escola para mim ter em casa? Porque os alunos começam a demandar isso, eles querem aprender mais. Quero continuar a aula aqui. Quando a gente vai para os aplicativos, por exemplo, para desenvolvimento, a gente observa que as crianças continuam desenvolvendo em casa. Né? Elas conseguem acessar a ferramenta. Por quê? Porque a gente usa todas as ferramentas que a gente usa de software, são gratuitas. Então, assim, a criança consegue utilizar em casa, sem custo, sem que o pai tenha que pagar uma assinatura para poder usar a ferramenta. Todas as ferramentas que a gente utiliza nas nossas aulas são livres, abertas, gratuitas. A criança consegue continuar o aprendizado dela em casa e ir muito além, muitas vezes. Né? A gente observa que tem algumas crianças que desenvolvem coisas muito mais complexas a partir daquela experiência que ela teve na sala com aquela ferramenta. E quando a gente fala do próximo passo, porque a solução ela está consolidada, né, Josemar? São quantos alunos hoje já sendo impactados pelo EduBot? No setor privado, a gente está chegando aí a quase 8 mil alunos agora, para 2025. Mais de 55 escolas, a gente está em 16 estados, mais o Distrito Federal, ou melhor, 17. A gente fechou o Mato Grosso do Sul recentemente. Então, 17 estados, mais o Distrito Federal, e em expansão, né? Em crescente expansão aí, para todo o Brasil. E mais de 40 cidades do Brasil a gente já está presentes aí em todas as regiões. A gente tem desde Manaus, Belém, Fortaleza, Natal, Recife, lá no Petrolina, Teresina, em várias regiões do Brasil, Salvador, né? A gente está no Brasil todo. A gente está que nem aquele meme, ó o Josemar indo, ó o Josemar vindo. Basicamente, de vez em quando a gente faz uma visita aí para algumas regiões e algumas escolas justamente para acompanhar de perto o processo lá, né? A gente sempre procura... Recentemente eu estive em Teresina, fui a Fortaleza, visitar as escolas de lá, justamente porque a gente percebe que precisa estar próximo das escolas e entender o que essas escolas estão demandando, né? A gente senta com as escolas para renegociar quando necessário, a parte de custos, ampliar, né? A gente teve muita escola que de 2024 para 2025 está ampliando o número de alunos, né? Começaram com um volume de alunos menor e hoje já estão com mais alunos e muitas vezes o atrativo para a entrada do aluno na escola é a robótica, porque ela não tinha isso antes e agora tem. Ou a escola mais próxima dela não tem e ela tá lá com robótica, então os pais olham para esse mundo tecnológico com um olhar diferente, eles sabem que vai demandar isso, né? A gente observa que os pais sabem que as crianças precisam entender de tecnologia.
E elas sabem que ele não pode ficar só no celular assistindo vídeo no YouTube. Ele precisa saber mais sobre tecnologia. Ele precisa ir muito mais além dos vídeos do YouTube para desenvolver tecnologia. Então, ele precisa que a escola absorva isso. Né? E agora é obrigatório, né? Computação é componente curricular obrigatório em toda a escola do país. Não tem como escapar. Desde a educação infantil até o ensino médio, é obrigatório ter computação na grade das escolas. E aí a escola precisa correr atrás disso também, né? Ou seja, vocês estão aí no momento que 2025 vai ser facilitar a vida de muito gestor por aí. E para 2025 tem alguma novidade? Vai ter spoiler, Josemar, hoje? Hoje eu recebi mais um kit de eletrônica que a gente vai testar. A gente tem a opção do drone, que a gente está desenvolvendo algumas aulas também para uso de drone com as crianças pequenas. Eu posso fazer essa aula? Olha, dá para fazer. A gente vai ensinar os drones a fazer malabarismo no ar, vai ensinar a fazer algumas coisas e trabalhar os conceitos por trás, né? O que está envolvido no desenvolvimento dessas tecnologias? Porque são coisas que precisam estar no dia a dia das crianças, elas precisam entender como essas tecnologias funcionam, né? O kit de eletrônica eu recebi ontem, no final do dia. Hoje de manhã estava abrindo a caixa, ainda não abri os pacotinhos para testar tudo. Vou passar aí as férias de final de ano aí. Com o seu auxiliar? Com o meu ajudantezinho lá, testando e validando justamente isso. Validando se ele, na faixa etária que ele tem, ele tá aí indo pro 4º ano no próximo ano. Beijo pro Pedrinho! Tá indo pro 4º ano no próximo ano e essa faixa etária é que vai usar justamente esse kit. Então eu preciso testar, né? Ele é minha cobaia lá em casa para testar os kits. Nossa, ele deve achar péssimo, né? Desde os 3 anos ele é a nossa cobaia de testes de todos os kits. E colocamos na mão daqui e ver se dura, né? Porque esse é o X da questão. Um diferencial que a gente tem nos nossos laboratórios é a manutenção baixa. Então, assim, o primeiro ano normalmente dá mais manutenção. Por quê? Porque ainda não sabem manipular todos os elementos. Então, acaba dando um pouquinho mais de manutenção. Mas do segundo ano em diante, isso reduz em quase 70% a manutenção dos kits. Terceiro ano, isso vai assim, a 10% da manutenção dos kits. Então, a gente consegue ter um impacto bom de médio a longo prazo, né? A gente tem escolas que usam o kit desde 2015, na rede pública aqui de Cascavel, por exemplo, que o mesmo kit de robótica há 8 anos, indo para 9 agora. Então, assim, é muito tempo utilizando a mesma estrutura, o mesmo kit de robótica, com uma vida útil boa e ainda dentro, vamos dizer assim, atualizado, né? Não é desatualizado. Por quê? Porque são elementos individuais que você monta o que você quiser com eles. Essa é a vantagem, né? E você citou aí a parte da escola pública. Para quem está tentando entender, a EduBot também está junto de soluções que estão nas escolas municipais. E aí o número de alunos também é grande, né, Josemar? Exatamente. A gente tem um produto específico em parceria com o Laboratório Educar, que hoje ele está presente aí em mais de 150 escolas, né? Brasil afora. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente, nos 3 estados do Sul aqui, a gente tem essa parceria num produto específico para o setor público. Então, em 2025 tem mudanças também para esse setor, a gente tem um produto diferenciado específico para o Laboratório Educar a partir de 2025. Então, a gente está em um desenvolvimento e num crescimento, né? Ali são mais de 16 cidades que usam o material e os kits de robótica nossos lá para a implantação da robótica também. Né? Que venha 2025, então. Que venha 2025. Não importa aí qual ano você está assistindo, né, essa entrevista que vai ficar disponível, mas saiba que em 2025 tecnologia já era muito importante, nós estamos falando para o futuro. Jéssica do Futuro comunicando agora. Tecnologia já era muito importante, muito provavelmente nesse momento vai se tornar cada vez mais a nossa realidade. Quero te agradecer por ter cedido o seu tempo de estar aqui com a gente no Likecast mais uma vez, contando notícia boa, né, Josemar? Tá gostoso conversar com você sobre tecnologia. Você tem que dar umas aulas aqui pra nós. No próximo você traz um kit, combinado? Combinado. Vamos montar junto aqui. Vamos montar uma estruturazinha aqui. Muito obrigada. Você acompanhe também as redes sociais da EduBot Robótica. Lá você vai encontrar muito conteúdo a respeito disso que a gente conversou aqui e vai ver as crianças em ação, gente. Isso é muito legal. Então vai lá pro perfil que você vai saber mais. E eu te vejo no próximo episódio do Likecast. Até mais!